E aí, pessoal, resolvendo estudar para o Enem? Então vamos lá. É muito importante que vocês resolvam as provas, anteriores. E essas provas se encontram no site do INEP, que eu vou colocar na descrição. Lá tem todas as provas com seus gabaritos. Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar a prova do Enem 2019, que eu dividi em 3 vídeos, exatamente para não ficar muito longo e só abordando a parte de Química. Vamos ver então como que fica. Opa! Então eu tenho aqui a parte de Química, eu fiz novamente uma numeração, então eu falo assim, questão que eu tenho aqui como 1. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de 2 formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isto porque, quanto maior a magnitude das interações entre fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. O que significa? Significa que para os fosfolipídios que vão construir as membranas, para eles terem mais fluidez, ou você vai ter alteração da temperatura no seu sistema, ou ele vai ter o tipo de composição que se tem, vai ser alterada. E aqui tem um desenho. Eu tenho a cabeça que é polar, que vai ser solúvel em água, a parte as caudas hidrocarbônicas, que são apolares, que não são solúveis em água, que vão formar aquela bicamada lipídica, que vão formar então as células, tudo mais bonitinho lá. E aqui tem composição de 1 a 5, mostrando exatamente essas interações. Ele quer saber o seguinte, qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez? Bom, como ele quer maior fluidez, exatamente ele fala no texto aqui, porque quanto maior for a magnitude das interações, menor a fluidez. Então eu quero que seja o contrário, eu quero que seja maior fluidez, então eu quero ter menor interação molecular. Então para isso eu vou fazer aqui uma transiçãozinha, vamos ver aqui. Aqui vou fazer um desenho para a gente entender melhor. Então imagina, aqui eu tenho a estrutura assim. E eu vou fazer uma outra assim, como ele desenha, ou assim, aqui, como ele desenha. O que dá para entender assim, que essa parte, ela vai interagir melhor com essa outra. Então, mais interação, menos fluido. Essa parte interage bem, já essa parte aqui não vai interagir tão bem, porque essa perninha aqui não está bem acoplada junto a essa, muito menos essa perninha aqui. Então, quanto mais insaturações tiver na cadeia, pior vai ser então a interação, ou seja, no caso vai ser mais fluido, menos interação. Então, olha só, nessa primeira estrutura aqui a gente tem uma rigidez maior, porque vai ter mais interação, menos fluido. Vamos já pular para a resposta 2 é a correta, então vamos pular para a última aqui, ou melhor, para 4. A 4 a cadeia é maior, então vai ter mais interações, a cadeia é maior, mas também tem muita interação, mais rígido. Aqui, se a gente olhar, a gente tem 1, 2, 3 moléculas que têm insaturação, ou seja, 3 e 6, 50% de insaturação. E aqui a gente olhar no 3, a gente tem 2 e 6, Eu tenho 33% de insaturação. Agora, quando eu olho na 2, eu tenho 100% de insaturação, ou seja, as moléculas têm mais dificuldade de interagir uma com a outra. Consequentemente, elas têm interação, mas a interação é menor, então, consequentemente, mais fluido. Então, quem vai ter maior fluidez, então vai ser a resposta B, que é correspondente à estrutura 2, que elas têm menor contato uma com as outras. Bom, simples essa questão, Tinha que saber relacionar um pouquinho as coisas. Bom, a segunda questão, ela fala sobre a utilização de corantes na indústria de alimentos, que é bastante difundida a escolha de corantes naturais, vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. A bichina, que é presente no urucum, o licopeno e o beta-caroteno. A propriedade comum às estruturas que confere cor aos compostos. E aí ele quer saber qual que é a estrutura, o que tem nessas estruturas que vai conferir cor. Bom, então, pensando nisso, vamos aqui mostrar uma historinha aqui para vocês. Quando eu tenho uma dupla simples,
dupla simples, eu tenho chamado duplas conjugadas. E essas duplas conjugadas, elas são muito interessantes. Por quê? Eu tenho um orbital P, para ter a ligação dupla, eu tenho que ter uma ligação π. Então eu tenho que ter um orbital P, que aqui do outro carbono também tem um orbital P, aqui também tem um outro orbital P, aqui tem um outro orbital P, outro orbital P, outro orbital P, e assim por diante. E o que tem de especial esses orbitais P da ligação dupla? Se eu tenho um elétron aqui, ele pode começar a percorrer entre os orbitais, e isso dá algumas características interessantes para esses compostos de duplas conjugadas. Uma delas, por exemplo, é a transição elétrica, ou seja, quando a gente tem um LED, compostos desse tipo, tem a ver com essa estrutura aqui. A outra questão que também é interessante é que quanto mais duplas conjugadas a gente tem, maior vai ser o comprimento de onda, tá? Da luz absorvida desse material. Então, o que acontece? Esse material vai começar, então, a ter um comprimento de onda maior. E não só esse comprimento de onda maior, mas na espectroscopia a gente estuda um tal de epsilon. E esse epsilon, ele está associado à quantidade de luz absorvida por quantidade de matéria. Quanto mais duplas eu tenho, então mais ele absorve luz e com maior comprimento de onda. Em geral, os compostos absorvem no ultravioleta, que a gente não enxerga. Quanto vai aumentando o comprimento de onda, vai chegar numa região do visível, que a gente começa a enxergar. E aí começa a parte interessante. Os compostos que apresentam cor, eles têm, em geral, grupos cromóforos. Quem são esses grupos cromóforos? As duplas aqui, ó. Duplas simples, duplas simples, duplas simples, duplas simples. Então, eles são chamados duplas conjugadas, tá? Tanto o licopeno também tem isso aí, tanto o beta-caroteno. Então, são cadeias conjugadas. Até, no entanto, se esses compostos quebrarem uma dessas duplas aqui, eles perdem essa sequência e, eventualmente, eles voltam a absorver luz na região do invisível, né, pra gente, que seria ultravioleta, e aí a gente não vê mais eles. Se você quiser fazer um teste, pega a tua calça jeans, coloca umas gotas de cândida, você vai ver que ela vai ficar incolor, aquela parte onde você coloca a cândida. Bom, cadeia ramificada não justificaria isso, carbonos terciários também não, ligação dupla cis também não, átomos carbono sp3 também não. Então, no caso, seriam cadeias conjugadas, né, que vai aumentar a absorção de luz, e por isso que esses compostos são tidos como, entre aspas, corantes, porque pouquinha quantidade deles, eles absorvem muita luz, então eles dão essa característica do material, tá? Então, seria a resposta aí, no caso, a resposta A, tá? Então, seria a resposta A, cadeia conjugada. Bom, uma terceira questão, ela fala sobre um polímero. Então, vamos lá. Uma das técnicas de reciclagem da química do polietileno tereftalato gera o tereftalato de metila e etanodiol, né? Conforme mostrado na estrutura, na reação abaixo. E aqui está falando que é uma reação de transesterificação. O que é uma reação de transesterificação? É uma reação que eu estou trocando o éster. Então, eu tenho um tipo de éster, eu vou colocar um outro álcool que vou trocar o tipo do éster. Então, exatamente como ele está mostrando, ele tem o PET, ele vai colocar um composto A, que ele não fala quem é, alta temperatura e pressão. Você vai obter um outro éster e mais um outro álcool. Bom, o composto A representado na reação é quem? Bom, para fazer transesterificação, eu preciso de um éster, um álcool, que eu obtenho um novo éster, um novo álcool. Então, tem que ser um álcool. Bom, da minha estrutura, então, a resposta metano já não pode ser, metanol seria possível, éter dimetílico é um éter, então é álcool, ácido etanóico também não é possível, anidrido etanóico não é possível. A única resposta aqui possível é a B, tá? Mas vamos entender o seguinte, vamos colocar aqui, vamos ver de novo essa estrutura e entender um pouco melhor. Então, eu tenho uma estrutura que tem um dupla O, tem um aromático, vou colocar aqui assim, tem aqui dupla O, e assim que eu tinha estrutura, oxigênio, né? Quando eu colocar, por exemplo, o metanol vai vir com os parzinhos de elétron e vai fazer a troca dessa estrutura. Então, essa estrutura aqui vai sair e vai entrar OCH3. Foi exatamente esse o produto que se tem, né? Mostrado na figura. Então, eu tenho uma substituição, né? Simplesmente uma reação de substituição, que é a reação de transesterificação. E o composto, então, formado, aqui tem um carbono só, então vai ser o metanol, tá ok? Então, resposta aí, no caso, dessa questão, desse item B. Opa, outra questão. O teste laboratório que permite identificar alguns cátions metálicos
ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de Bic de Bunsen, para em seguida observar a cor de luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão da radiação ao ocorrer o quê? Bom, isso aí é o famoso teste do bico de Bunsen, né? O teste chama. A gente pega um material qualquer, a gente aquece ele ao fogo, o fogo dá uma excitação eletrônica, que ele está exatamente falando, e uma vez excitado, a gente começa então a ver luz. E por que a gente vê luz? Mudança da fase sólida, né? Então do material lá para a fase líquida? Não. O material geralmente sai do estado sólido, ele vai para o estado gasoso, e aí uma vez gasoso, ele sofre esse processo de excitação. Então não tem nada a ver com isso aí. Combustão dos cátions. Geralmente quem sofre combustão são os combustíveis, o cátion somente é excitado. Diminuição da energia cinética dos elétrons. A partir do momento que ele absorve calor ou luz, ele tem maior energia cinética e não diminui a energia cinética. Transição eletrônica de nível mais externo para outro mais interno, na eletrosfera atômica. Vamos ver isso aí? Bom, então é assim. Quando eu tenho um átomo, vou fazer um núcleo bem generoso, bem grandão aqui, e vou fazer várias camadas. Imagina que essa minha camada está aumentando a energia nesse sentido aqui. Então, eu tenho um elétron aqui e eu jogo uma radiação. Então, vamos jogar aqui uma radiação. Opa, chegou a radiação aqui, ó. Energia. Quando eu der uma energia X, vamos supor que a energia aqui seja 100, aqui é 200, aqui é 300, aqui é 1000. Eu joguei 800 de energia. Eu vou colocar números, não precisa de números para essa questão, só para entender alguns detalhes. Se eu jogar 800, o elétron que está aqui, ele tem que ir até onde dá 800. Aqui é 1000, né? Então, olha só, ele consegue ir até 1000? Não, porque a energia é 800. Então, ele vai dar um pulo até o máximo que ele pode, que no caso aqui é o 300, vamos supor. Então, o elétron vai ficar aqui, ele está no processo, absorve energia. A gente chama esse processo de excitação. Excitação. No caso, excitação de quem? Dos elétrons. Então, excitação eletrônica. Ótimo. Excitou o elétron. Ótimo, tá bonitinho, tá no nível lá de maior energia. Lembrando que eu joguei 800. Ele está num nível de 300, porque o próximo nível era 1000, ele não tinha energia para 1000. Acabou dessa energia passar, então ele vai voltar para o estado fundamental. Quando ele voltar para o estado fundamental, ele vai liberar energia. Então ele libera energia, que a gente chama isso aqui de emissão. Ah, tá. Então isso aqui é emissão. E aí, no caso, a emissão de um elétron, de um átomo. Então muita gente chama de emissão atômica ou emissão eletrônica. E esse elétron, ao retornar, ele não vai emitir o 800, ele vai emitir uma energia menor, por exemplo, 300. Agora, entenda assim, aqui é luz branca, tem todos os comprimentos de onda. Aqui tem um comprimento de onda específico, então ele acaba liberando uma cor específica, às vezes, tá? Cada caso é de um jeito, tá? E aí eu consigo ver uma cor específica. Então, por exemplo, eu vou pegar um material, por exemplo, o cobre, eu aqueço o cobre e eu começo, na hora que ele estiver voltando ao estado fundamental, eu começo a ver uma coloração esverdeada, tá? É exatamente por esse nível de energia que está se retornando. Então, ele emite luz quando ele sai do estado externo, né, mais excitado, né, o nível mais externo, mais excitado, para o nível mais interno, menos excitado. E vendo lá a resposta, a melhor resposta é a transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno. Então, essa aqui seria a resposta. Cuidado com a resposta E. Promoção dos elétrons que encontram o estado fundamental para níveis de energia mais energéticos. Esse é o processo de absorção de energia. E esse processo de absorção de energia é a primeira etapa da excitação, né? Então, quando eu vou só ter o elétron quando ele retorna para o nível fundamental. Muito bem colocada essa questão do Enem. Um aluno que está prestando atenção sabe responder bem isso aí. Bom, vamos lá para a quinta questão. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada nos métodos científicos. Esses postulados são numerados a seguir. A matéria é constituída por átomos indivisíveis. Bom, na época ele colocou isso aí, é verdade, tá? Hoje isso aí é verdade? Não mais, né? A gente sabe que existem prótons, elétrons, nêutrons, e ainda existem outras subpartículas atômicas. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa, em todas as suas propriedades? Na época que ele estudou isso, sim, isso era verdadeiro. Hoje a gente sabe que a gente tem um tal dos isótopos. Quem são isótopos? São elementos químicos que têm o mesmo número atômico, mas eles têm nêutrons diferentes, consequentemente eles vão ter massas diferentes.
Então a 2 hoje caiu por terra. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. É mentira hoje, né? Porque antigamente era verdadeiro, hoje não é mais, porque a gente sabe dos isóbaros, né? Elementos químicos diferentes que têm a mesma massa. Bom, vamos lá. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Então, os átomos se mantêm suas identidades, mas que são indestrutíveis, isso é falso. E se a gente estiver pensando que é uma reação química que está associada à radioatividade, então também até o átomo tem uma mudança, né, uma transmutação, tá? Então a 4 também não estaria muito correto até hoje, né, no pensamento atual. Átomos e elementos combinam com átomos e outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos? Sim, é verdadeiro hoje e era verdadeiro antigamente. Então, a 5 permanece. Então, após o modelo Dalton, outros modelos baseados em dados experimentais evidenciarem, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, modelo de Thomson, a composição e organização do átomo, né, modelo Rutherford-Bohr, e a quantização de energia desse modelo atômico quântico. Com base no modelo atual, o que descreve o átomo, qual dos postulados da Dalton ainda é considerado correto? Então é somente o 5. Então, no caso aí, a resposta aí. Beleza? Essa foi a primeira parte de uma revisão bem rápida sobre o Enem. E aí no próximo vídeo a gente faz mais sobre essa prova do Enem 2019. Espero que tenham gostado. Abraços, até mais!